Boa noite. Tá começando mais um podcast do Soninho, que é o podcast que você escuta só na hora de dormir, porque ele não tem mais nenhuma outra finalidade, ele não traz nenhuma informação, nenhum entretenimento, nenhum, seja lá o que for, ele é só pra você dormir. Hoje eu tô com muito sono, então acho que o podcast realmente vai ser bastante curto. E como sempre não sei o que falar, mas eu tava aqui conversando com um amigo antes de começar a gravar esse podcast aqui, que eu enviei um meme pra ele no WhatsApp. E ele falou que não estava preparado, não estava em condição de ver meme, que ele estava muito enojado, limpando a orelha dele, porque ele estava dormindo e uma barata estava na orelha dele. E eu pensei, eca, né? Eca, eca. Que coisa nojenta, barata, né? Entrando no seu ouvido enquanto você está dormindo, né? Eu fiquei com bastante medo das baratas que entram no seu ouvido enquanto você dorme. Se elas entram no ouvido, elas podem entrar em outro lugar também. Elas podem entrar no seu nariz, na sua boca, que é pior que o ouvido. Eu fiquei com medo agora da barata, da barata que entra nos orifícios do seu rosto, principalmente na boca. Tô com medo aí desse tipo de barata, dessa índole de barata. É uma barata com uma índole questionável. Uma barata que é uma desonra para a sociedade das baratas. Uma barata que não respeita o espaço dos outros seres vivos, né? Ela poderia, com honradez, entrar na orelha ou na boca de uma pessoa que estivesse morta. Porque no código das baratas, o código ético lá tá que se tiver morto pode entrar, pode fazer um passeio interno no corpo da pessoa para se alimentar, mas com a pessoa viva é golpe baixo. E eu lembrei aí de que uma vez eu já acordei com uma barata no meu peito, enquanto eu tava dormindo. Eu tava dormindo, senti uma coisa no meu peito. Ele tava descoberto, assim, sem. Coberto tava na altura da minha cintura e tinha uma barata no meu peito andando. Eu dei um tapa, um grande tapa nela e ela se perdeu aí no escuro do meu quarto. E foi bem nojento, foi horrível. Então só de imaginar uma barata tentando andando ali na região do seu ouvido é aterrador. E essa conversa também me fez lembrar de uma vez que eu acordei com um morcego nas minhas costas, é verdade. Não é exagero, não é é, historinha aí pra impressionar você que tá escutando o podcast. Eu já acordei com um morcego nas minhas costas. Era um morcego do tamanho da palma da minha mão. Um morceguinho bem fofinho, bem bonitinho. Um filhotinho, eu acho que não sabia nem voar. Tava deitado de bruços e senti uma coisa escalando as minhas costas. Pensei que era uma barata. Mas eu logo percebi que não podia ser uma barata porque
pelo jeito eu tava sentindo aquela coisa andando em mim. Eu falei, esse negócio não tem jeito de barata. Eu dei um tapinha e a coisa que tá nas minhas costas voou pra minha frente. E aí eu vi aquela pequena massa preta se mexendo e eu vi que era um morcego. Foi numa viagem que eu fiz para um hotel fazenda. O meu quarto era do lado de umas árvores, então fazia sentido ter um morcego ali. Ele não fez nada comigo, eu fiquei com medo talvez ele ter me mordido, de ter me passado alguma doença. Se tipo um amigo meu verificar as minhas costas, ver se tinha alguma marca ali, de uma mordida de alguma coisa, não tinha nada, fiquei mais tranquilo e depois eu pude me divertir ali com o morcego. No caso, só ficar olhando ele mesmo e depois soltar ele numa árvore. Ele realmente não sabia voar, ele só ficou agarrado na árvore. Chamei ele de Darwin, se eu não me engano. Então coloquei ele na árvore. O Darwin, me despedi do Darwin e fui embora. Eu não sabia o que fazer com o morcego naquela situação ali. Eu acho que a melhor coisa que eu pude fazer foi colocar ele de volta ali em contato com a natureza. Mas às vezes eu fico me perguntando se, por ser um morcego filhote, qual cuidado que o morcego filhote precisa? Ele ainda vive com a mãe ali? É um mamífero, né? Então o morcego ele deve ter uma fase de amamentação. Será que ele estava na fase de amamentação? Será que ele precisava de leite? Como que eu ia dar esse leite para ele? Depois eu fiquei pensando, né, nisso. Será que ele já tem idade suficiente para andar por aí sozinho? Mesmo não sabendo voar? Ou será que ele ainda estava na idade de morcego, onde o morcego ainda precisa ali dos cuidados de um morcego mais velho? De um morcego adulto? Eu não sei como é que é o comportamento aí biológico social do morcego. Depois eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando se eu ter deixado o Darwin na, na árvore, se eu não teria com isso propiciado a morte dele. Sei lá, não sei. O que eu ia fazer? Eu não sei o que eu ia fazer com o morcego. Não gosto de pensar nisso não, porque eu gostava do Darwin. Ele me deu um susto quando estava nas minhas costas, mas era um morcego. Morcego é um animal legal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele era um filhote de morcego, era bem fofinho. Eu não gosto de pensar que eventualmente eu tenha colocado Darwin numa posição em que propiciou a morte dele, de alguma maneira. Fiquei pensando talvez se ele não se desgarrou do seu núcleo ali familiar e social de morcegos. Ficou perdido. Então aí ele ia morrer de qualquer jeito, né? Se ele morresse. Mas eu espero que o morcego, naquele tamanho que eu peguei, naquela espécie, ele já esteja na idade que tivesse, né? Na idade que não precisava de nenhum cuidado especial, que ele podia ali sozinho viver a sua vida. Mas eu acho difícil porque ele não sabia nem voar, né? Ele só se agarrava e subia nas coisas. De um jeito fofinho. Ele andando se agarrando nas coisinhas com a mãozinha dele. Muito fofinho. O Darwin. O morcego Darwin. Meu amigo Darwin.
meu amigo morcego. E essa é a minha história aí com animais que me acordaram durante a noite. Não tenho mais nenhuma outra história de animal que me acordou durante a noite, eu acho. Já acordei com uma aranha perto da minha mão. Tava mexendo no computador, acabei dormindo, não sei como. Tava mexendo no computador, no teclado, dormi com a mão no teclado e reclinado ali na cadeira do computador. Quando eu acordei, senti uma coisa roçando na minha mão, tinha uma aranha relativamente grande, né? Uma aranha ali, tamanho do meu dedinho. Você não sabe qual é o tamanho do meu dedinho, então não é uma boa fonte de referência aí você saber qual que era o tamanho dessa aranha. Porque o seu dedinho, primeiro que você não sabe qual é o tamanho do meu dedinho. Se você olhar para o seu dedinho, para ter uma referência, com certeza ele é ligeiramente diferente do tamanho do meu dedinho. Então eu vou dizer aí porra, deixa eu ver quantos centímetros meu dedinho deve ter. 6 centímetros? Não sei se isso é 6 centímetros. 5. Então uma aranha aí era maior, né? Porque tem a perna que deixa ela maior. Devia ter uns 8 centímetros. Fiquei muito assustado. Eu realmente não gosto de aranha. Tenho um certo medo de aranha. Não chega a ser uma fobia de aranha. Eu não tenho nenhuma reação é, exagerada quando vejo uma aranha ou alguma coisa do tipo. Mas eu não gosto de aranha perto de mim. Nenhuma aranha. Eu fico realmente incomodado, fico com medo com uma aranha perto de mim, mas se tiver uma aranha ali, estiver olhando ela através de um vidro, ela tá num pote, eu tô olhando ela dentro do pote, ou se ela tá bem longe, eu tô vendo ela, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Agora, uma aranha perto de mim, eu acho apavorante, não gosto dessa ideia, não gosto disso. Mas acho a aranha um animal interessante. É um animal bem soturno, né? Um animal meio agressivo, eu não sei como é que... Eu gosto da aranha, a aranha é um animal interessante. Eu veria um documentário sobre aranhas, acharia legal. Mas eu não gostaria de nenhuma aranha perto de mim. A não ser que ela estivesse num ambiente completamente controlado, como por exemplo dentro de um pote de vidro lacrado. E aí eu poderia ver ela de perto sem problema nenhum, não ia ficar com tanto medo. Eu ainda ficar com medo, né? Mas nem tanto. Com certeza, acho que por ser tão comum eu acabei esquecendo, né? Porque eu estava buscando aqui exemplos exóticos, mas com certeza é claro que eu já acordei com algum mosquito me picando durante a noite. Todo mundo já acordou com mosquito te picando durante a noite, né? Um animal aí que está sempre presente. Infelizmente, eu acho que ninguém gosta de ser picado durante a noite por um mosquito. Você tem que acordar e você, pô, o mosquito tá zunindo aqui no meu ouvido, vou ter que caçar esse mosquito. Ter que levantar, acender a luz, ficar procurando o mosquito no quarto. Ver se eventualmente eu mato ele, porque às vezes você também nem consegue matar ele, nem consegue achar ele. Ou você tem a opção também de cobrir a sua cabeça com um cobertor para evitar que ele fique zumbi no seu ouvido, que ele fique te picando. Se você cobre seu corpo todo com cobertor, ele não vai te picar, a não ser que você tenha se cobrido e no exato momento que você se cobriu, todo se empacotou com o cobertor, o mosquito entrou dentro do cobertor. Aí, aí é difícil, mas aí você tá ferrado. Vai ficar te picando lá dentro eternamente.
você tá tentando se proteger do mosquito e acabou colocando ele dentro da sua armadura de cobertor que você fez. Como cavalo de Troia, né? Só que não tem nenhum cavalo, não tem nenhuma Troia, é só um mosquito ali que atravessou a sua barreira intransponível de cobertores. E essa opção também, às vezes, ela não é muito viável, porque às vezes está muito quente. Tá um dia quente, você não tá com cobertor, né? Tá todo despido de cobertor, tá deitado na sua cama confortavelmente, sem cobertor, porque tá muito quente, aí vem um mosquito. Putz, aí vem um mosquito que fica zunindo no seu ouvido, picando a sua perna, picando sua cara, não sei. E aí você não tem como se cobrir porque tá muito quente. Se você for se cobrir, você vai morrer de calor, você não vai dormir direito. Você tem que dormir sem coberta mesmo. Aí complica, complica. Ou também quando você tá coberto, tá só com a cabecinha de fora, né? Ali a parte superior do corpo, um bracinho, uma cabecinha de fora do cobertor e vê um mosquito fica zumbindo no seu ouvido, mordendo o seu braço, picando o seu braço, picando a sua cara. E aí você tem a opção, né, de pegar o seu cobertor e cobrir o seu rosto, cobrir seus braços. Só que aí tem outra questão, tem gente que não gosta que não consegue dormir com cobertor por cima do rosto, né? Você sente ele sufocado. Eu particularmente às vezes me sinto sufocado e acho ruim, mas às vezes não, depende. Mas tem gente que, imagina uma pessoa que tem claustrofobia, acho que não deve ser legal para ela. Então essa opção aí não é uma opção muito boa. A pessoa vai ter que levantar da cama, acender a luz, procurar o maldito mosquito até matar o mosquito. Ou até afugentar ele, não sei, dar um jeito. Colocar um ventilador, colocar aquele remedinho que mata mosquito. Tem aquele da tomada, né? Que você coloca lá queimando e soltando um cheiro aí, um veneno de mosquito. Ou você pode pegar aquele Baygon e jogar no ar, ver se mata o mosquito. Mas essas opções aí são as piores opções que tem, porque, sei lá, você fica respirando veneno, isso não é legal. Ah, mas o veneno é a base d'água, o veneno só faz mal para o mosquito, não faz mal para a pessoa. Eu não sei, eu não confio na indústria. Você confia? Eu não confio. E mesmo assim, eu não sei se eu nunca. Faz muito tempo que eu não uso esse matador de mosquito que você liga na tomada, né? Talvez hoje tenha melhorado, mas quando eu tinha um aqui em casa, ele tinha um cheiro, não era um cheiro legal também, então isso incomodava. Talvez hoje tenham melhorado isso aí. Agora tem um cheiro bacana, não tem cheiro nenhum, mas de qualquer maneira, tendo cheiro é ruim. Não tendo cheiro, ok. Mas de qualquer maneira, você tá. Aquele negócio que fica soltando veneno no ar, você fica respirando veneno. Mesmo que não faça mal pra você, eu não gosto dessa ideia de estar respirando um negócio que é veneno. Não acho uma ideia legal. Acho que ninguém acha, né? É isso. Eu não tenho mais nenhuma história de algum animal, de ter acordado com algum animal estranho em cima de mim, ou perto de mim. Pelo menos que eu me lembre, não. Com certeza alguma formiga já andou em cima de mim quando eu estava dormindo.
Mas eu acho que eu nunca senti isso, mas tenho certeza que alguma formiga já andou. Porque formiga tem em todo lugar. Todo lugar tem formiga. Eu tenho 22 anos de idade. Não é possível que em 22 anos nenhuma formiga subiu na minha cama e caminhou em cima de mim. Não é possível. E de você também. Com certeza alguma formiga já andou em cima de você. Ah, mas minha cama é limpa e tal. Eu não como em cima da cama, meu quarto é limpo. É verdade, tudo bem. Mas formiga tem em todo lugar. Todo lugar, não é possível. Pelo menos uma formiga, sei lá. Então eu não tenho prova nenhuma de que alguma formiga, que alguma formiga já tenha caminhado em mim enquanto eu dormia, mas eu tenho a plena convicção de que uma formiga já ficou andando em cima de mim enquanto eu estava dormindo. Eu tenho a plena convicção de que isso já aconteceu com você também. Pelo menos uma formiga. Então acho que é isso. Eu não consigo lembrar mais de nenhum animalzinho que. Ah, não, tem minha gata, né? Minha gata já me acordou. Ela, ela pulou na minha perna, se enrolou e dormiu. Eu acordei, levei um susto, mas ela só dormiu na minha perna e tudo bem, né? Ela já pulou uma vez em cima da minha cama e eu tava ali no meio, ela meio que pulou em cima de mim também. Então tem mais esse animal aí que já me acordou pulando em cima de mim enquanto eu tava dormindo. Agora sim, eu acho que não tem mais nenhum animal que eu saiba, né, que tenha andado de mim enquanto eu tô dormindo, porque pode ter tido os outros animais, né, tipo uma aranha, uma barata que eu nunca vi, porque eu tava dormindo, então eu nunca vi, nunca percebi. Ela teve o sucesso aí de caminhar em cima de mim quando eu tava dormindo sem que eu percebesse. Seja uma aranha, uma barata, uma formiga ou minha própria gata também ou algum outro animal. Que eu não consigo pensar nem num exemplo aqui. De que tipo de animal que é? Lagartixa? Talvez, né? Lagartixa. Tem muita lagartixa em casa, qualquer casa tem lagartixa. Não sei que você mora num apartamento muito alto. Acho que fica mais difícil de ter lagartixa, formiga, essas coisas. Mas ainda tem, de vez em quando aparece. É, eu não tenho mais nada para falar. Então, então é isso.